mais um vídeo sentada no chão porque eu estou me mudando. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, esse aqui é um canal pra você que tá buscando entender mais sobre o mundo fitness, que tá buscando descomplicar isso de uma vez por todas, porque eu sou a Carol Ferraz, eu sou estudante de nutrição, tô quase me formando, gente, falta só uns 2 mesezinhos aí eu tô formada. E aqui eu descomplico um pouco o mundo fitness pra vocês. Então, tanto a questão de dieta, quanto trazendo os meus vlogs, mostrando um pouco da minha rotina, tentando motivar vocês, descomplicando isso, sabe? Mostrando que não é tão difícil assim quanto vocês acham. Eu falei que eu tô de mudança, eu vim morar com meu namorado. Inclusive, spoiler pra vocês do próximo vlog, porque assim, agora a gente tá morando junto. Só que eu tô vivendo um grande caos agora, porque, gente, olha aqui, tá? Minhas mudanças tá tudo aqui, a gente vai reformar esse quarto aqui, então não tem nada pronto ainda. Então, por enquanto, o meu cenário vai ser o chão. Porque eu já não tenho mais o cenário que eu sempre gravava pra vocês, que era a minha casa. Então, assim, várias coisas estão novas por aqui, temos muitas mudanças. Mas o vídeo de hoje, ele não vai ser sobre mudança. Ele vai ser sobre mudança, mas não mudança de casa. Vai ser sobre o final do meu booking, e provavelmente o último booking que eu já fiz. E eu queria contar pra vocês alguns erros que eu já cometi nesse processo, erros que vocês podem estar cometendo, e porque eu sempre fiz tanto booking, tanto processo de ganho de massa muscular. Se você quiser, tem um vídeo já aqui no canal explicando qual que é a diferença do booking, do cutting, o que que é um, o que que é outro. Então depois que você terminar esse vídeo aqui, vai ter que assistir esse vídeo aqui inteiro, você vai lá e dá uma olhadinha pra você entender um pouquinho o que que é booking e o que que é cutting. Então, a aguinha, graças a Deus que eu não sei. Lembrando que vocês têm cupom Carol Ferraz, a maior marca de suplemento desse Brasil, a mais completa, com o melhor custo-benefício, porque tem tudo dentro da Growth. Você tem cupom Carol Ferraz lá, que te dá mais desconto ainda, sendo que o preço já é maravilhoso. Que é da onde é esse meu galão, inclusive. Acho que ele tem uns 2 litros e pouco. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, erros que vocês podem estar cometendo neste processo e erros que eu cometi. Uma coisa que sempre me perguntam assim é: Carol, como que você não ganha tanta gordura? Carol, como que você não ganhou barriga? Porque eu comecei a fazer um booking, um processo de ganho de massa muscular, e eu fiquei barriguda. Eu ganhei barriga. Gente, eu ganhei. Eu ganhei gordura. Porque quando a gente pensa em bulking, ganho de massa muscular, a gente tá falando em um cenário de superávit calórico. Ou seja, você precisa comer 2.000 calorias para manter o seu peso. E você tá comendo 2.500, 3.000, você tá comendo a mais. Ou seja, o seu corpo, ele precisa de um estímulo muito grande para entender que ele precisa transformar essa energia extra em massa muscular. Só que é obviamente que se você estiver comendo muito a mais, ele não vai transformar tudo em massa muscular. Se você não estiver dando o estímulo certo, ele também não vai transformar tudo em massa muscular. Por isso que eu sempre falo pra vocês que um bulking, um ganho de massa, ele tem que ser feito muito aos poucos. E é por isso que eu fiz 4, mas se contar o primeiro, mas fiz bem errado, desse processo ao longo da minha vida. Por quê? Porque construir músculo demora. E dependendo de uma fase que você chega, que você já tá em superávit calórico há muito tempo, você ganha mais gordura, você começa a não se gostar um pouco do seu corpo, porque, gente, isso é normal, quem passa por essas fases. E em algum momento também a sua sensibilidade à insulina não vai ficar muito boa. Então você vai começar a ganhar mais gordura do que construir massa muscular. E é por isso que entra nessa fase de cutting, de déficit calórico. E foi exatamente o que aconteceu comigo em todas as vezes. Eu não fiquei extremamente barriguda, eu não ganhei um monte de gordura, tipo, o meu percentual não subiu absurdos, porque eu sempre cuidei e usei estratégias que eu vou falar pra vocês daqui a pouco aqui, mas eu não fiquei extremamente, grande. O que acontece? Eu ganhei, sim, mais gordura, eu ganhei gordura controlada, eu tive mais celulite, inclusive, Bia, fotinho do meu antes e depois desse booking de agora. Esse booking de agora, se vocês deram uma olhada, eu tô com uma cintura mais grossa, eu tô sim com um percentual um pouco mais alto, porque quando a gente tá com um percentual mais baixo, dá pra perceber que os músculos, eles aparecem, sabe? E é por isso que a gente entra nessa fase de cutting depois pra mostrar os músculos, tipo, que a gente construiu nessa fase. Mas extremamente normal, gente. Tem 8 quilos de diferença de uma foto pra outra, então não tem como eu ganhar 8 quilos só de massa muscular sendo uma pessoa natural. Não tem como, entendeu? Não tem como seca, dizendo que eu já sou uma pessoa que treina há muito tempo, porque quanto mais treinado você é, mais difícil é você ter os seus resultados, né? Mas tudo bem. Então, assim, Carol, o que eu faço pra não ganhar tanta gordura? Primeiro passo, você vai subir essas calorias aos poucos. O ideal é que você tenha um nutricionista, assim que eu me formar, você me chama. Mas por enquanto ainda não dá pra me chamar. Quando eu me formar, se estiver vendo esse vídeo, assim, em 2026, aí você pode me chamar. Mas, primeiro passo é você ir subindo as calorias aos poucos. Então, digamos que você gaste 2.000, tá? Então, você vai subindo aos pouquinhos. Tipo, 2.100, 2.200, 2.300, até você achar um ponto que o seu corpo está aumentando o peso de forma gradativa e aos poucos. Então não queira ganhar, tipo, 3 quilos em um mês, porque a chance disso ser só gordura e água são muito grandes. Ah, tem outro ponto, né? Que isso pode ser água. Pode ser água que você está ganhando, não só gordura. Tem muita gente que fica, ai, nossa, ganhei um monte de peso. Daí começa a secar, sai toda a água, toda a retenção e não construiu nada. Então, ir subindo as calorias aos poucos, tomar muito cuidado. Eu odeio o termo alimento sujo e alimento limpo, mas é só pra vocês entenderem, tá? Com a alimentação. O ideal é que vocês mantenham uma alimentação mais limpa, bem entre aspas, tá? Porque alimento não é sujo.
Então, evitando demais, assim, exagerar em refeição livre. Eu, por exemplo, eu tenho doce de leite na dieta, né? Só que o que aconteceu nessa última fase? Nessa última fase eu ganhei mais gordura do que nas outras. Eu tenho doce de leite na dieta, só que assim, morando com namorado, a gente já tava meio nessa de, tipo, ficar mais vezes juntos. Meu namorado, ele é atleta, então ele geralmente é muito certinho na dieta, mas ele tinha se lesionado. Então ele começou a comer as coisas assim e eu comecei a comer com ele. Então, além do doce de leite que eu já tinha na minha dieta controlado, assim, a gente começou a comer muito mais fora. Então eu comecei a beliscar muito mais, além do superávit que eu já tava, beliscar muito mais, fazer mais refeição livre. O problema não é você sair da dieta, obviamente você pode sair. Só que quando isso se torna um exagero e não mais uma exceção, quando se torna uma constância, aí vira um problema, que foi o que aconteceu no caso. Eu ganhei um pouquinho mais de gordura, eu tô com um pouco mais de celulite, assim. Obviamente eu ganhei bastante massa muscular nesse processo, porque foi um processo que durou 5, 6 meses, mas esse finalzinho, essa finaleira, assim, eu dei uma avacalhada. Mas o problema é quando você dá essa avacalhada sempre, então toma muito cuidado com a sua alimentação. Se você já tá num ambiente de superávit calórico, você já tá comendo mais, as chances de você acumular mais gordura quando você fizer isso são muitíssimo maiores do que se você tivesse num déficit, por exemplo. Faça cardio. Não é porque você tá em processo de ganho de massa muscular que não é pra senhorita fazer cardio. Você tem que ser adultinha e tem que fazer cardio, sim. Motivos. Primeiro, quando você tá ganhando peso, a gente tá sobrecarregando um pouquinho o nosso coração. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde cardiovascular. Segundo, quanto melhor o seu cardio respiratório, melhor o seu desempenho na musculação. Sabe quando você vai agachar e vai fazer um agachamento ou vai fazer um exercício muito pesado e você começa a ficar extremamente ofegante? Sabe o que tá acontecendo? Você tá com o cardio respiratório bem mal treinado. Então, quanto melhor o seu cardio respiratório, mais você vai conseguir colocar uma carga mais alta, melhor você vai conseguir treinar, melhor vai ser o seu desempenho. Além do cardio, melhorar a sua sensibilidade à insulina. Então, sabe aquela glicose que tá extremamente circulante no seu corpo, assim, porque você tá comendo mais calorias? Eu falo muito termo técnico, né? Mas vamos lá, calma, eu vou tentar explicar. Assim, você já tá comendo mais calorias, tá? Geralmente é mais carboidrato. E às vezes o seu corpo não consegue usar toda essa energia pra construção de músculos. Então fica em excesso, podendo dar uma piora no quadro da sua sensibilidade à insulina. Então você produz menos insulina do que você tem de açúcar no seu corpo, do que você tem de glicose. O exercício aeróbico, ele pode ajudar a melhorar essa sensibilidade, conseguindo estender mais o seu processo de ganho. Lembra que eu falei que quanto mais longo o processo, mais você consegue construir massa muscular? Então o cardio pode ajudar nessa fase. Além de que o cardio, ele tem um ponto bem interessante, tanto para quem tá em ganho, para emagrecimento, enfim, para qualquer pessoa. Ele pode aumentar a longo prazo a biogênese mitocondrial. Carol, fala português, pelo amor de Deus. Biogênese mitocondrial significa que a gente tem mais mitocôndrias dentro do nosso corpo. Ou seja, as mitocôndrias, caso você tenha estudado ali na ciência, no seu colégio, enfim, são organelas que a gente tem dentro da célula. E essas organelas, essas são responsáveis pela respiração celular. E dentro das mitocôndrias é onde acontece a oxidação de gordura. Então, todo o processo que a gente faz a queima da gordura é dentro da mitocôndria. Então, na teoria, quanto mais mitocôndrias a gente tiver, melhor o nosso corpo é capaz de oxidar essas gorduras. Eu tô falando isso bem a grosso modo, tá, gente? Então, assim, você aumentando essa quantidade de mitocôndrias, que é a biogênese mitocondrial, que é capaz de ser feita com o exercício cardiovascular a longo prazo, não é você fazer uma bike agora e pronto, aumentou, é a longo prazo, você consegue ter uma melhor queima de gordura. Então, seu corpo fica mais eficiente em queimar essa gordura. Por isso que é tão interessante você manter o cardio em todas as fases. Pode ser uma bike, pode ser um elíptico, pode ser uma escada, pode ser um esporte, inclusive. O esporte é incrível, porque você se mantém muito mais motivada fazendo um esporte do que você só um cardio na academia. Inclusive, gente, não aguento mais. Um dos motivos que eu também ganhei um pouco mais de gordura que eu dei uma avacalhada do cardio, porque eu não aguento mais fazer cardio em casa ou na academia, porque a gente tem bike aqui. Então eu faço aqui, ou eu faço na academia, ou enfim. O que me mantém às vezes na academia é a escada. Mesmo assim, eu tô no ambiente da academia, eu queria mudar. Eu tava doida pra fazer um esporte novo, inclusive a gente vai testar um hoje. Mas se eu me adaptar, daí eu mostro pra vocês. Beleza, Carol, fiz o meu processo de ganho, tive um resultado legal, assim, só que eu tô me sentindo mais inchada agora, já fazem meses, tô me sentindo mais inchada, não tô sentindo que tá legal. É o que tá acontecendo comigo agora, né, nessa fase, em que eu tô com um pouco mais inchada, eu tô com mais celulite, a gente tá em setembro, daqui a pouco o verão tá chegando, e eu tenho certeza que se eu botar um biquíni do jeito que eu tô agora, por mais que assim, gente, meu corpo não está horrível, eu não vou me sentir bem, porque eu gosto de ver a barriga marcandinha, eu gosto de ver os músculos definidinhos, e pra isso a gente precisa de um percentual de gordura menor, a gente precisa de menos água no nosso corpo, e eu preciso estar menos estufada, porque quanto mais a gente come, mais estufada a gente fica. Então, eu vou entrar num projeto verão, mas não é aquele projeto verão que a gente sempre vê, de tipo, a galera começou agora na academia, e tem só a galera do projeto verão, né, que tipo, entrou na academia agora e pronto, acabou, não vou fazer mais nada ao longo do ano. Não, meu projeto verão, ele é de uma pessoa que já treina, que faz tudo bonitinho e que vai dar uma apertada na dieta, vai dar uma segurada, vai voltar pra um cutting, pra um processo de emagrecimento, pra conseguir entrar num shape legal, um shape que acha que vai ser mais atrativo, não, é bonito pra botar no biquíni, pra ir pra praia, isso aí. Então, quem quiser ir comigo nesse projeto verão, eu vou trazer uns vídeos aqui pra vocês, algumas dicas de emagrecimento. Vocês sabem que meu perfil é basicamente voltado pra ganho de massa, mas eu vou trazer bastante coisa aqui sobre emagrecimento e eu vou fazer um planner totalmente gratuito pra gente ir juntas nesse processo de secar
até o verão. Então o próximo vídeo, o próximo vlog, com certeza já vai ter o linkzinho aqui pra vocês embaixo pra vocês usarem. E aí outro ponto que eu queria falar com vocês também é que muito provavelmente esse vai ser meu último book, meu último processo de ganho. Desde que eu comecei na academia, gente, meu objetivo sempre foi ganhar massa muscular, eu sempre quis ficar grande cavalona. Só que eu não tenho estrutura pra ficar cavalona, né? Então o máximo que eu consegui melhorar do meu corpo, eu melhorei. Desde que eu entrei, foram acho que uns 15 quilos, mais ou menos. E eu já tive anorexia, né, gente? Já tive histórico de transtorno alimentar. Uma das coisas que eu sempre quis ganhar massa muscular era por conta desse transtorno, né? Porque eu sempre me via muito magra, e quando eu me via magra, eu me lembrava da época que eu já tive o transtorno, né? Que faz 10 anos já, gente. Faz muito tempo. Mas eu lembrava dessa época. Então, eu sempre quis fazer o bulking por conta disso. Só que eu cheguei num ponto do meu corpo em que eu gostei. Tipo, se eu secar um pouquinho mais do que eu tô agora e manter, eu gostei. É estranho pensar porque durante, sei lá, 5 anos da minha vida, eu sempre fui movida a processos, né? Ganho emagrecimento. E agora o que eu penso é manter. Mas eu acho que eu cheguei num equilíbrio muito legal de conseguir manter uma alimentação saudável, de conseguir me manter muito bem e apenas manter o que eu tô construindo. Óbvio, querer melhorar pontos, querer melhorar uma coisa ou outra, eu sempre vou querer melhorar. Porque eu acho que a gente sempre tem que melhorar um pouquinho, 1% todo dia. Mas não necessariamente entrar num bulking, ou entrar num cutting, ou entrar num processo assim. Acho que a partir de agora eu vou manter uma manutenção. E depois desse processo, desse projeto verão aí, vai ser muito legal de mostrar isso pra vocês, sabe? De mostrar esse processo de como que a gente mantém. Vou deixar aqui pra vocês, depois desse vídeo, um dia da minha alimentação em bulking, pra vocês verem quanto que eu tava comendo, se você é novo aqui. E se você não viu esse vídeo ainda, dá uma olhada nele, porque tem várias dicas sobre ganho de massa muscular também. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.